Estamos de volta aqui, doutor Mário Jorge, que é neurologista da Santa Casa de São José dos Campos. Um beijo para toda a equipe médica, toda a equipe, toda a diretoria da Santa Casa, que toda segunda-feira está aqui com a gente, nos orientando, tirando as nossas dúvidas sobre problemas de saúde. Hoje a gente está falando sobre doença de Parkinson. Tá sim de perguntinha lá no Face do Luquinha, daqui a pouquinho ele vem com uma, mas antes... Oh, que coisa boa! Começar a semana com notícia gostosa. O Vale Cap voltou. E, como sempre, toda segunda-feira, nós vamos saber aí quem são os sortudos. Dá para subir o TP, por favor? Obrigada. Quem são os sortudos? Julinho Ribeiro, conta pra gente. Estava morrendo de saudade de você. Boa tarde, meu querido. É isso mesmo, Solange Moraes. Alô, Luquinha, boa tarde. O pessoal de casa também. Aqui estão os ganhadores do Vale Cap de ontem, domingo. Primeiro sorteio, R$5.000 para Viviana Cristina. De onde, Viviana? São José dos Campos. Aqui de São José. Ganhou, tá feliz. Parabéns, viu? Feliz. Segundo sorteio, moto Honda CG 150 mais R$2.000. Para você, rapaz. Luiz Antônio, de onde, Luiz? São José dos Campos. Aqui de São José dos Campos, acreditou no Vale Cap, comprou, ganhou, tá feliz. Terceiro sorteio, moto CB 300R, Pamela. 300R. Vai dar uma volta de moto novinha. Vou dar uma volta de moto. Parabéns, é de onde? Taubaté. Cidade de Taubaté, que tem Vale Cap premiado. Quarto sorteio, S10 cabine dupla, mais R$25.000. 2 ganhadores levam esses prêmios. Cleiton Santos, de onde, Cleiton? Daqui de São José. Tá dividindo com o Alexandre Flávio do Nascimento, de onde? Taubaté. Cidade de Taubaté. Os dois felizes, né? Oh. Ganharam com o Vale Cap. E ainda, Solange, tivemos 10 giros de R$1.000 no Giro da Sorte. Agora, para o próximo domingo, olha só, Carminha e Tonico, primeiro sorteio. R$5.000. Ó, segundo sorteio. Uma roda 150 foi mais R$2.000. Terceiro sorteio, Carminha. Uma Honda CB 300R. Ó, e no quarto. Uma Ranger cabine dupla mais R$25.000. É isso mesmo, e ainda 10 giros de R$1.000 no Giro da Sorte. É o Vale Cap. Nesse domingo, hein? Vale Cap na mão e olho na Band. Tchau, Sol. Tchau, Luquinha. Saudade de vocês, rapaziada. Então vale tentar, Vale Cap de volta aí, para alegria de todo mundo aqui da região, né, Luquinha? Com certeza, Sol. Chique demais, né, gente? Né? Só mandar um beijo pra Elza do Bosque, que sempre acompanha a gente, o filho dela também, muito gente boa, o Jonei. A Jailza também, que tá assistindo, e mandar um beijo pra ela, que faz tão bem pra gente a comidinha no almoço, né? Vale e a Michele Mariano também, obrigado aí pelo carinho, pela companhia. Solange, a gente tem uma pessoa pra atender na linha, a Eliana. Boa tarde, Eliana. Boa tarde. Obrigado pela participação, pode fazer a pergunta. Então, desde os 15 anos que eu tenho tremor. Agora eu estou com 54 anos e assim eu parei de fazer unha, eu sou manicure, porque minha mão treme muito. Só que agora, de uns dias para cá, o corpo também, de manhã, quando eu acordo assim, começa a querer dar uma tremida, mas não chega a tremer. E às vezes eu vou falar, eu enrolo a língua um pouco para falar conforme as frases. Vamos ver. Olha, minha linda, é sempre uma orientação, tá? Dos médicos da Santa Casa, porque para precisar se é realmente Parkinson ou não, precisaria de uma série de exames aí. Mas pelo que ela passou, doutor? Então, o que eu escutei, ela tem tremor desde os 15 anos de idade. Só que agora está piorando. O Parkinson, normalmente, é muito raro nessa faixa etária. O que é mais comum nessa faixa etária é o tremor essencial. Eu precisava fazer uma pergunta para ela, se na família dela tem mais alguém que treme. Entendi. Existe o tremor familiar. O pai treme, ou o avô treme e o filho também treme. É um tremor familiar, chamado tremor essencial familiar. Ela está na linha. Você quer responder, linda? Tem alguém na sua família que também tem esse tipo de tremor? Olha, que eu saiba, não. O meu pai morreu de Alzheimer. Meu pai teve Alzheimer, mas com tremor, assim, no momento. Minha mãe não tem, não. Minha mãe tem 75 anos, mas não tem. Ok. Isso, então isso é um dado importante. Então, quando a gente vê uma pessoa com tremor aos 15 anos de idade ou aos 20, a primeira coisa que nós temos que pensar é que seja um tremor familiar. Se não for um tremor familiar, nós vamos entrar em outras categorias de causa. Porque nem sempre o tremor é originado ou secundário ao Parkinson. Tem outras causas. Por exemplo, indivíduos que usam remédio para asma, para bronquite, aquela bombinha, com muita frequência, desenvolve tremor. Problemas de tireoide, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, desenvolve tremor. Então, você tem que ir avaliando
estas causas. Se você não tiver história familiar, não tem uma doença causando esse tremor, você pode ser o tremor ser a própria doença, ser um tremor essencial. Esse tremor essencial a gente não acha nenhuma causa. Ele simplesmente acontece. E ele aparece. Existem tratamentos, você pode tratar isso. O que a gente observa é que esses tremores essenciais, uma pequeníssima porcentagem deles começa como tremor e ao longo dos anos desenvolve Parkinson. Então, por isso que a gente orienta as pessoas com tremor sem Parkinson. Nem todo tremor é Parkinson. Então, isso precisa ficar bem claro. Nem todo tremor é Parkinson. Então, mas no caso dela era bom procurar uma orientação. Sim, procurar uma avaliação para ver qual é a causa e tratar, porque parece que está incomodando ela agora. Ela não pode fazer atividades manuais que está prejudicando. Então, se ela puder procurar uma avaliação especializada e tratar, ela pode ter uma qualidade de vida boa. Então tá, lindona, já passou bastante tempo, né? Desde os 15 anos? Por falar em sintomas, Sol, a Angélica Mariano quer saber o seguinte, relacionado ao Parkinson, quando é que começa a pessoa a perceber esses sintomas? Qual é a idade? Tem uma idade limite? É do máximo até quanto ou no mínimo até quanto? E ela quer saber também quais são os sintomas reais do Parkinson, que muito se fala, até de esquecimento, estão perguntando aqui, se tem a ver ou não. Os sintomas principais do Parkinson são o tremor, e a gente chama de bradicinesia, a pessoa fica mais devagar, mais lenta. Ela anda mais devagar, o passo mais curto, ela anda com um passinho curto, ela tem dificuldade de movimento, por exemplo, entrar num carro, sair do carro, virar na cama de um lado para o outro, subir escada, descer escada. Então ela vai tendo dificuldade de movimentar-se. Pode ter associado ao tremor ou não. Além disso, ela tem o que a gente chama de distúrbio postural, começa a perder o equilíbrio. Pode cair com mais facilidade, ela tem quedas com mais facilidade. Esses são os sintomas principais do Parkinson. Existem os sintomas secundários, que aparecem no começo da doença ou ao longo da doença. E é claro que tem o Parkinson que treme e o Parkinson que não treme. Tem dois tipos. O Parkinson que a pessoa fica só rígida, parece um robozinho, anda que nem um robô, anda assim curvado para frente, passinho curto, braço colado na perna. No corpo, parece um robozinho. Esse é o Parkinson acinético rígido. Ou seja, não tem tremor, mas não tem a rigidez. Não tem tremor, mas tem a rigidez, isso. E o outro tipo de Parkinson é com tremor. A pessoa anda bem, se locomove, mas tem o tremor. E tem um terceiro tipo que funde as duas coisas. Tem a rigidez e o tremor. Bom, tem gente perguntando aqui da perda, né, de calorias, se a pessoa fica com o metabolismo muito ativado, aí se pode levar à morte ou não. A gente já vai responder, mas vamos atender uma pessoa na linha, Lu? Sim, Jacareí, se não me engano. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem está falando? É Nádia. Oi, Nádia, obrigado pela participação. Pode fazer a pergunta. Então, vocês estavam falando agora sobre os sintomas do Parkinson, né? E a minha dúvida é com relação a quantos anos que é considerado Parkinson precoce. Bom, como é o nome daquele ator do Back to the Future? Michael Fox. Michael Fox. Michael Fox. Foi diagnosticado novo. O Parkinson ele pode começar, normalmente, vamos dizer assim, 80% a 90% começa depois dos 60 anos. É uma doença de prevalência do idoso. Existem casos que começam mais cedo, sim, com 20 anos de idade, sim. É o chamado Parkinson juvenil. É comum, não, é raro. Eu mesmo tenho alguns pacientes, uma moça, por exemplo, que começou com 20 anos de idade. Depois nós vamos falar, se der tempo, do tratamento cirúrgico. Vamos falar ela sobre sofreu uma cirurgia lá no Hospital das Clínicas, colocou eletrodos dentro da cabeça e hoje ela tem uma vida normal, toma um pouquinho de remédio só. Então pode começar aos 20, 30 anos, pode. É muito raro. Normalmente esses casos que começam nessa faixa etária tem mais casos na família. Tem um componente hereditário aí em jogo. Ok, então vamos atender mais uma pessoa. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? Lucília. Oi, Lu, obrigada, viu, minha linda? Uma excelente e santa semana para você. O meu marido foi ao médico da Santa Casa, né? E o médico disse que ele tinha mal de Parkinson. Aí tratou com remédio, passou Parclen para ele. Só que ele continuou com esses tremores. Aí foi outro médico, o médico disse que parecia mais Alzheimer. Aí a gente está perdida, a gente não sabe por onde vai. Meu marido tem 86 anos.
Tá, deixa eu fazer uma perguntinha, não desliga não. Quer fazer alguma pergunta em relação ao esquecimento, movimento para ela? Então, ele que se queixa de memória, ele está perdendo a memória? Não, pelo contrário, tem coisas que ele lembra, sabe? Como existe uma firma, eu perguntei no outro dia que eu queria saber o CPF da firma dele, ele soube me dizer. O CPF dele, ele sabe dizer, entendeu? São coisas que ele lembra. Tá bom. Existe, às vezes, alguma confusão entre Alzheimer e Parkinson. Vamos tentar esclarecer o melhor possível. Por exemplo, a doença de Parkinson é uma doença que acomete primeiro a parte motora. O indivíduo tem tremor, dificuldade de movimento. Não mental. O Alzheimer compromete primeiro a parte cognitiva, a memória. Aí é o primeiro diferencial. É possível que o Parkinson tenha problema de memória? Sim, é possível. Depois de alguns anos de doença, 4, 5, 6 anos de doença, ele pode começar a ter um problema de memória, desenvolver uma demência, a demência do Parkinson. Mas ele normalmente não tem problemas de memória na fase inicial. Parece que o quadro do seu marido é mais um quadro motor, não é isso? Sim. Provavelmente seja Parkinson. Você falou o nome de um remédio aí, eu não vou repetir porque a gente não pode repetir, mas esse remédio eu acho que é fornecido pela Rede Pública. Rede Pública. Eu já tive pacientes tomando esse remédio e não melhoraram. Quando eu troquei por um remédio específico, o paciente melhorou. Se eu puder contar rapidamente, um paciente que é da Bahia, que vinha consultar comigo, e ficou muito bem. Aí ele resolveu parar de comprar o remédio e pediu no serviço público. Veio esse remédio que ela falou o nome aí. Aí piorou. Eu guardei bem esse nome porque ele piorou muito. Aí eu fiquei procurando 1000 causas, fazendo um monte de exame, o que aconteceu, não sei o quê. E era o remédio que não estava com princípio ativo eficaz. Então, talvez valesse a pena você trocar esse remédio aí por um outro mais de indicação médica, talvez você obtenha resultado. Ok, então, Lindona, vamos fazer o seguinte, está o site da Santa Casa aqui, tá? Da Santa Casa de São José dos Campos, Dr. Mário é da equipe clínica da Santa Casa e de repente pode te orientar em alguma situação dessa, né, Luquinha? Com certeza, Sol. Olha só que ideia de jirico, como falava minha avó, gente. Verdade. Uma mulher, ela tentou acariciar um urso de 180 quilos e acabou gravemente ferida. O caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela colocou os braços na jaula onde o urso estava lá presinho, né, no cantinho dele, sossegado, e foi atacado. Claro. Mas também, né, Solange, por favor, né? Não dá nem para comentar isso. Bom, a gente já volta com um vídeo emocionante, lindo de ver, uma mãe cega enxergando o seu filho pela primeira vez. É isso mesmo que você ouviu e eu já te explico, não sai daí.